Shalom. Glórias a Deus, né? O Senhor, na sua infinita misericórdia, o sol já se pôs e nós estamos aqui com mais um dia que o Senhor nos ofereceu e que Ele com certeza esteve conosco, nos guardando de todo mal. E não será diferente nessa noite, não será diferente a cada dia das nossas vidas. O Senhor está sempre nos guardando, nos livrando de todo mal. O nosso Deus é bom, infinita é a sua misericórdia. E eu louvo o Senhor pela vida de Ângela, que já está aqui conosco, a vida de Jusce, que já está conosco, Jucineide, Jucineia. Graças a Deus, cada um de vocês com certeza estão aqui porque o Senhor nosso Deus fez isso. A Dalva Ramos também já está aqui conosco e louvamos ao Senhor porque Deus está nos dando o direito de fazer as gravações também no YouTube. Aqueles que não podem estar conosco na live, nós temos os vídeos no YouTube. Nós temos os vídeos do horário das 5 horas da manhã, já estão hoje à disposição de quem não assistiu a live. Temos o vídeo do meio-dia no Facebook, já tem o vídeo lá no YouTube. Então, cada dia você pode ir para o YouTube e ver todos os vídeos das 3 lives. Que nós estamos fazendo as lives e estamos também fazendo os vídeos no YouTube, para aqueles que não têm a chance de ouvir. E não se esqueçam que o apóstolo Elias também tem o seu canal e que por enquanto foi enviado o vídeo para o meu canal da live de ontem. A live que ele fez ontem às 19 horas está no meu canal. E eu já enviei para os grupos que eu tenho e eu espero que vocês estejam ouvindo a palavra, porque Deus está trazendo alimento espiritual pelo seu apóstolo e nós precisamos receber. Nós temos a certeza que a vontade do Senhor é que nós estejamos ouvindo os seus profetas, como ele deixou escrito em 2 Crônicas 20:20. Ainda diz para nós que quando fazemos isso, nós prosperamos. Então eu espero que vocês não rejeitem essa prosperidade. Veja o que Deus está falando através do apóstolo Elias na live de ontem, que já está gravado no YouTube e está no meu canal por enquanto. E hoje, novamente, a live de hoje vai ser gravada para aqueles que não podem estar participando da live. O apóstolo Elias estará novamente amanhã no meu canal e eu espero que vocês divulguem o canal dele para que haja bastante inscrições, para que ele já possa estar se apresentando no canal dele de uma maneira honrada pelo ministério, que tenho certeza que basta o ministério todo estar fazendo a inscrição, ele vai completar 1000 inscrições e a partir daí ele pode fazer os vídeos ao vivo. Só depende de todo o ministério fazer isso. Então eu louvo o Senhor pela vida de vocês, por tudo que vocês estão sendo usados por Deus nesse período diferente que estamos vivendo. Tenho certeza que vocês estão se alimentando da palavra e levando a palavra também para outras pessoas que estão debaixo do comando de vocês. As suas células também devem estar alimentadas. Não pode se reunir, mas pode fazer o mesmo que eu estou fazendo. Se comunicar com eles, enviar áudios, palavra de ânimo para todas as pessoas que estão debaixo do seu discipulado. Não vamos perder tempo, porque o Senhor nos deu o direito de estar na era digital, e com a era digital nós podemos chegar nos confins da terra. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje o nosso capítulo é capítulo 40 de Gênesis, e vocês sabem que se não dá tempo, vocês podem estarem me procurando através do telefone 34216143, falando com a nossa secretária e marcando horário, que nós iremos com as nossas máscaras, mas iremos continuar aprendendo tudo aquilo que não deu tempo a aprender. Nunca eu completo o capítulo fica sempre pela metade. Vocês leem o restante e as dúvidas podem tirar comigo pessoalmente. Vamos ver o que Deus tem para nos falar nesse capítulo aqui. Certas ocasiões, José, ele deve ter pensado, ele era humano, ele não era um Deus,
ele é um ser humano. Então ele deve ter pensado em algum momento da sua vida, que a sua vida não tinha sentido. Muito sofrimento desde a adolescência. Então, eu estou falando de José, filho de Jacó. Não se esqueça que eu estou numa sequência falando dos patriarcas que estão aqui no livro de Gênesis. Então, esse José, que é um exemplo para nós, um referencial para nossas vidas, ele é um ser humano, ele deve ter pensado em algum momento que a vida dele não tinha sentido, o que ele estava fazendo aqui, sofrendo tanto, e há sofrimento injusto, porque o que glorifica o nome do Senhor é quando nós estamos sofrendo injustamente. É isso que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, que quando nós sofremos porque não merecemos, aí é que nós estamos glorificando o nome do Senhor. E José foi essa pessoa que teve esse privilégio de glorificar o nome do Senhor porque ele sofreu injustamente. Mas ele deve ter tido momentos onde ficou muito triste e achando que sua vida não tinha razão de ser, mas superou tudo, graças a Deus. Com certeza, sem dúvida, ele foi tentado a pensar que Deus tinha esquecido dele. É uma tentação da gente que tem sempre na nossa vida, quando a gente está sofrendo, achar que Deus se esqueceu da gente. José não deve ter sido diferente, só que ele não colocou isso para fora. Foi com ele Deus, mas sabemos que é impossível um ser humano sofrer tudo aquilo que sofreu sem ter aqueles pensamentos de tristeza, de procurar saber por que Deus está permitindo. Mas graças a Deus ele venceu tudo isso e conseguiu ser um referencial para nossas vidas. Então nós precisamos entender que cada assunto desse é para nossa edificação. Aqui nos versículos de 1 a 4, está falando que ele estava os prisioneiros, tinha prisioneiros importantes. Porque tinha essa prisão, era uma prisão, essa prisão que José está era uma prisão especial, onde os funcionários de alto escalão eram enviados. A prisão que José estava não era uma prisão qualquer, porque ele já estava sendo como uma pessoa importante, devido ao que Deus já estava fazendo na vida dele. E aí, nesse primeiro versículo de 1 a 4, desse capítulo 40 de Gênesis, está mostrando que essa prisão que José estava era uma prisão onde não havia assim aquele desconforto daqueles que são prisioneiros sem nenhum nível, num nível muito baixo. Ele já era uma pessoa considerada alguém importante. A casa de Potifar ficava junto a esta prisão. A gente está falando baseado nos versículos, no capítulo 40, versículo 3, e em Gênesis 39, versículo 11. Com esses dois versículos, esses dois capítulos, 39 e 40 que nós estamos, e 39 que passou, e no versículo 11 do 39 e no versículo 3 do 40, a gente tem respaldo para dizer que a casa de Potifar ficava junto a esta prisão. Depois de algum tempo que José tinha recebido a responsabilidade de supervisionar os prisioneiros, 2 servos do rei foram encarcerados. Estão entendendo? Depois que ele já estava nessa posição de supervisor nesse cárcere, que não era um cárcere qualquer e que ficava junto à casa de Potifar, depois disso entram 2 prisioneiros, duas servos do rei, foram encarcerados lá. Como já disse a você, era uma prisão onde era colocado pessoas que não eram de um nível, era de um nível que dava para ser considerado. Não era assim para qualquer pessoa aquela prisão. E aí por isso foi mais 2 servos do rei para essa prisão. Nós não sabemos nada a respeito da culpa ou da inocência desses 2 homens que chegaram depois que José estava sendo supervisor na prisão. A Bíblia não fala qual foi o erro que eles tiveram e nem também mostra que eles fossem inocentes, que estivessem ali injustamente. O que fica em evidência é que o fato da prisão destes homens fez parte do plano de Deus.
esse momento, dessa prisão desses dois homens, os sonhos, tudo isso era plano de Deus para José chegar à posição que Deus queria colocá-lo. Você vê as coisas acontecerem em sua vida, você vê coisas estranhas, não está entendendo nada, saiba que é o Senhor providenciando tudo para te colocar na posição que Ele quer te colocar. O nosso Deus é fiel. Assim como foi com José, Ele é conosco também. Eu espero que você esteja fazendo um exame de si mesma nesse período que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Cada um de nós devemos nos examinar e ver que cada situação dessa que estamos vivendo, esses choques emocionais, essas situações de choque a cada notícia, a cada coisa que acontece, é Deus nos preparando para uma nova dimensão como igreja, como noiva dele, como noiva do seu filho. Deus está nos preparando. Faça um exame de si mesma, procure estar com o coração totalmente tomado pela presença de Deus. Nesse exame, você vai detectar que não tem um coração do jeito que você imaginava. Quando você está se examinando, tenho certeza que vai encontrar um coração enganoso. E coloque esse coração enganoso diante do Senhor. Fique à disposição dele para que ele te dê um coração novo. Porque o que Deus está fazendo nesses dias para nossas vidas é um novo tempo que está nos esperando. E com certeza um tempo onde nós vamos estar entrando nos templos, amando nossos irmãos, podendo chegar, encarar nossos irmãos, olhar nos olhos dele e dizer eu te amo. É um novo tempo onde nós vamos valorizar a casa de Deus. Não vamos nos esquecer de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que o Senhor manda estar na casa dele. Então é um novo tempo que Deus está preparando, uma nova dimensão que nós estamos chegando. Então todas essas coisas que estão nos acontecendo é plano de Deus. É o Senhor trabalhando em nossas vidas. Aproveite bem esse tempo para ensinar os seus filhos. Aproveite para passar os ensinamentos do livro de Gênesis, aguardando a nova dimensão que Deus vai nos colocar. Foi assim que José agiu. Mesmo na prisão, ele foi bem sucedido, porque ele não ficou lá com cara de chuchu, não ficou murmurando, ele ficou a serviço de Deus, entendendo o que Deus estava fazendo, e se em algum momento ele não entendeu, ele calou e entendeu o Deus que ele tinha. Podia não entender o que Deus estava fazendo, mas estava entendendo que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é soberano e que Ele faz como Ele quer. Isso que é importante nós estarmos fazendo, tendo nossa vida. Esse momento é para nós estarmos sempre sabendo que Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele faz como Ele quer e Ele nos leva à dimensão que Ele quer levar, da maneira que Ele quiser fazer. Então, estamos aprendendo aqui com José. Ele está na prisão, já se tornou um supervisor, e chega esses dois homens que não se sabe se era inocente, de que era que foi acusado, mas só se sabe que fazia parte do plano de Deus para José chegar ao ponto que Deus queria. Bem, continuando no versículo 5 desse capítulo 40 de Gênesis, ou seja, Gênesis 40, versículo 5, nós vemos também que tem os sonhos de José, se realizando esses sonhos. Nós sabemos que no antigo egípcio, os antigos egípcios, eles eram muito interessados na interpretação de sonhos. E veio que José estava vivendo nessa época onde Deus falava realmente através de sonhos. Inclusive José teve as revelações, as profecias do que seria a vida dele através de sonhos. Então era um período que Deus falava muito através de visões, através de sonhos. Lembre-se que a Bíblia não era como é hoje. Não era uma Bíblia completa ainda. Era apenas o Pentateuco. E, portanto, Deus fazia mais um recheio de tudo que ele queria falar. Se revelava nos sonhos, nas visões. José está vivendo essa época. E o melhor de tudo é que
os egípcios também acreditavam em sonhos. Estava uma época assim, que tudo era sonho, eles acreditavam, tinham profissionais para revelar os sonhos. Os egípcios tinham aqueles profissionais que, pela graça de Deus, não precisou que eles tivessem, que eles não souberam revelar os sonhos, não chegaram a ser aqueles que tiveram o privilégio de revelar os sonhos do faraó, porque Deus já tinha esse plano para que fosse José a pessoa que revelasse os sonhos do faraó. Então era um momento assim que eles viviam ali. Para os egípcios isso aí era a parte mais importante da vida deles, era ter sonhos e ter os profissionais para revelar os sonhos. E isso foi um privilégio para José, que Deus deu para ele o dom de revelar para poder ele chegar no ponto que Deus queria. Então, foi isso que estava acontecendo nesse período que José estava na prisão, estava no auge agora, para ser revelado os sonhos do faraó. E aqui nós estamos já no versículo de 6 a 8, José se ofereceu para interpretar os sonhos. Ele sentiu realmente que tinha o dom, que Deus tinha entregue para ele esse dom, e ele, com a coragem do Espírito de Deus, se ofereceu para revelar os sonhos. Ele sabia que tinha esse dom. É bom que você não desperdice os dons que Deus te dá. Todos eles vão ser usados para a glória do Senhor. E em momentos difíceis da sua vida, pode ser justamente por esse dom que você tem que Deus vai te exaltar. Os dons são dele. Se você for humilde, souber como usá-lo, deixar que seja usado da maneira que Deus quer, para o que for útil, porque é para isso que Deus nos dá dom. Os dons é para aquilo que for útil para glorificar a Deus. Então, preste atenção o que é que Deus já lhe entregou, quais são os dons que você já tem, e nos momentos difíceis da sua vida, procure saber do Senhor se não é através deste dom que Ele te deu que você vai se sair dessa situação que você está. Tem que saber de Deus, ter certeza de que realmente Deus te entregou esses dons, porque nós somos capacitados pelo Senhor com dons espirituais. Não foi somente no tempo de José. Nós sabemos que na nova aliança o Senhor também distribuiu dons para seus filhos. A igreja do Senhor é composta de pessoas que recebem dons espirituais. Então não se reprima, não se sinta incapacitado, porque o Senhor te preparou com o Espírito dele. E pode ser que nessa situação que você esteja, justamente esse dom espiritual que Deus te deu, seja a maneira do Senhor te exaltar e te colocar na posição que Ele quer te colocar. Por que o Senhor tem que exaltar os seus filhos? Porque sabemos que a glória é para Ele. Quando Ele exalta alguém, é para que essa pessoa glorifique a Ele. Nós não podemos querer fama de nós mesmos, passar por quebrar princípios, passar por cima de princípios para ser conhecido, para ter fama. Mas o Senhor, Ele faz questão de exaltar os seus filhos. E quando essa exaltação vem através dele, o nome dele é glorificado. Então não estejamos de maneira nenhuma tímidos, ignorantes é isso. Essas coisas. José, aprendamos com ele. José realmente sentiu que Deus tinha dado o dom para ele e ele não se intimidou, ele, com a disposição do Espírito, ele se colocou à disposição para revelar os sonhos do faraó. A pessoa, se ele ficasse duvidando, será que eu vou saber mesmo? Será que eu vou? Não, ele confiou que o dom que Deus tinha entregue a ele, que ia ser agora manifesto para a glória do próprio Deus. Porque José ser exaltado era para a glória de Deus, porque José era alguém que vivia debaixo da orientação do Senhor, foi acusado de tudo e sofrendo injustamente, Deus queria exaltá-lo, é claro. Então, preste atenção, você está sendo injustiçado, está sendo injustiçada diante dos homens, é isso que glorifica a Deus, mas não se esqueça que Ele quer te exaltar. Ele não quer que você fique a vida inteira injustiçado. Ele quer te exaltar. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus de José. É Ele que exalta aquele que foi abatido, aquele que está sofrendo de uma maneira injusta, é Ele que exalta. Então Ele também dá a capacitação. Ele dá dons, como deu a José. Tudo isso
ajudou para que José saísse daquela situação de sofrimentos injustos que estava sobre a vida dele. Nós vemos a partir do versículo 9 ao versículo 15 que o sonho do copeiro. Logo após José interpretar o sonho, pediu ao copeiro que não se esquecesse dele no futuro. E ele expôs a sua causa e sua inocência. Contou para ele que ele era inocente, contou tudo para ele e pediu a ele que não se esquecesse dele. E aí, o que aconteceu? Entretanto, esse copeiro esqueceu? Esqueceu. Esqueceu de José. Mas por acaso isso era em vão? Ou tinha propósito nisso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. José estava sendo alguém que estava glorificando o nome do Pai, e cada coisa que acontecia na vida dele, para que ele ficasse bem parecido com Deus, com o caráter de Deus. E aí, o esquecimento desse copeiro que José pediu, estava também fazendo parte dos planos do Senhor, preparando, amadurecendo José, que ele seria aquele governador do Egito. E ele tinha que estar preparado de todas as maneiras. Um governador está sujeito a tudo. E toda essa trajetória, cada coisa que ia passando na vida dele, era preparo. Um líder, ele passa por muitas decepções. Porque não pense que uma pessoa que está numa liderança, ele vai ser amado por todos. Precisa estar preparado para esse tipo de coisa, como José já estava sofrendo aqui. Fazer o bem e o cara não se lembrar dele. Permissão de Deus para poder estar amadurecido para os problemas que ia enfrentar como governador do Egito. Qualquer pessoa em liderança, ela não será totalmente aceita. Tem sempre aqueles que vão decepcionar. Vai ter sempre aqueles que vão rejeitar. Então, tem que estar preparado como José estava sendo preparado aqui. Depois do bem que ele fez para o homem esquece dele. E aí agora era mais um preparo para o que vinha pela frente, a dimensão que ele ia entrar, que não ia ser pouca coisa. Continuando, versículo 16 a 19. Sim, respaldo que nós temos também. Eu disse a vocês que a Bíblia toda se completa, a Bíblia toda se ajusta, toda ajustada. Você vê que o Senhor fala através de Paulo, já na Nova Aliança. Nosso Deus está falando através de Paulo que é assim mesmo, desse jeito, o nosso sofrimento, para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. Não podemos de maneira nenhuma. Tivemos um probleminha aqui com o nosso celular, mas estamos ajeitando para nós continuarmos a obra do Senhor. Enquanto isso, nós estamos gravando também pelo YouTube, e aí os dois celulares aqui ficam, quando um dá problema, aí eu tenho que dar uma paradinha e os dois têm que sofrer as consequências, tanto a gravação do YouTube como a gravação da live. Mas já estamos em dias, em nome de Jesus, vamos continuar. Então nós vemos que o Senhor fala, através de Paulo aos Tessalonicenses, que nós devemos ficar alegres, mesmo quando essas coisas acontecem. Regozijai-vos sempre, se alegrai sempre em qualquer situação. Então, pronto. Foi isso que José ficou. Tranquilo, deve ter sentido, mas depois aquilo não tomou conta do seu coração. Você é humano e na hora do choque, da decepção, você sente, mas não deve deixar que essas coisas tomem conta do seu coração. Não é que a pessoa não vai sentir de ser rejeitado, não vai sentir de ser abandonado depois de fazer o bem para alguém, a pessoa esquecer da gente. Isso a pessoa sente que é humano, mas não deve deixar tomar conta do coração. Porque o nosso Deus, Ele nos deu o seu Espírito e com Ele nós podemos todas as coisas. Podemos superar qualquer situação como José superou. Graças a Deus. E aqui agora no versículo 16 a 19, o sonho do padeiro.
A interpretação deste sonho confirmou que José era verdadeiramente inspirado por Deus. Com essa interpretação desse sonho, foi confirmado realmente que José tinha realmente um Deus poderoso que lhe revelava tudo. O Senhor é Deus de revelação, Ele não deixa nada oculto aos seus filhos, aqueles que Ele chamou. Ele revela, lembra que o Senhor revelou para Abraão quando ia acontecer, ia destruir Sodoma? Lembra que o Senhor revelou, fala para Daniel, através de Daniel capítulo 2, versículo 22, diz que Ele revela o profundo e escondido, conhece quem está em trevas, pois com Ele mora a luz. Nosso Deus é o Deus de revelação. Então Ele revelou tudo para José e ele foi mais bem sucedido de tal maneira que nessa revelação desse sonho foi que mais confirmou de que realmente o Deus de José é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que revela. E aí nós vamos para os versículos 20 a 23, fala do esquecimento. Vamos voltar para o copeiro que havia se esquecido de José. Então, provavelmente o copeiro estava se sentindo em uma posição tão delicada diante do faraó que estava com medo de ajudar José. Vamos pensar por aí. E esse copeiro não falou nada com o faraó, porque a posição dele diante do faraó era muito delicada por causa da mulher de faraó, que estava ali, podia não gostar daquele copeiro estar intercedendo por José, falando a favor de José. Pode ser que tenha sido por isso. E pode ser também por ser mal agradecido, e o que não falta nessa terra é pessoas mal agradecidas. Não é da agora nem de ontem. Desde o princípio, que a falta de gratidão reina no coração do homem. De qualquer maneira, importante é nós superarmos. Temos que superar, porque em Deus nós podemos todas as coisas. O Espírito dele está em nós e nós temos que estar preparados para as ingratidões. Não podemos ser vencidos pelas ingratidões. Já sabemos que faz parte da vida do homem ser ingrato. E nós temos que estar superando tudo isso. Louvado seja Deus. Então, vamos fazer algumas considerações ainda aqui em relação ao nosso capítulo 40 do livro de Gênesis, a história do nosso querido José. O copeiro não sabia que a sua ingratidão seria relembrado pela posteridade. As pessoas, quando fazem coisas boas ou ruins, serão relembradas lá adiante. Não vai ficar no esquecimento. No seu futuro, mesmo quando você sair da terra, os atos bons ou ruins serão relembrados. Principalmente se foram ruins. Então, esse copeiro não estava nem chegando a essa dimensão de entender isso. Que o ato dele, que a sua ingratidão com José, no futuro seria relembrado à sua posteridade. Todos os atos, bons ou ruins, serão assim. Nós sabemos que Judas nunca foi esquecido pela sua ingratidão. Os atos dele estão registrados na nossa mente da ingratidão que ele fez ao nosso Senhor Jesus. Onde chegar a história de Judas, todos estarão vendo que realmente foi terrível o que ele fez com Jesus. A situação de José, a minha situação, a sua, o que fizeram de mal para nós, por melhores que somos, que achamos que somos, mas sabemos que somos pecadores. Mas o Senhor Jesus, o ato da ingratidão de Judas está atingindo nos nossos ouvidos até hoje. Porque Jesus não merecia. O ato de Pilatos lavar suas mãos e não defender Jesus, tine nos nossos ouvidos até hoje. Porque Jesus não merecia. E José, mesmo na condição de pecador, nós sabemos que ele estava sendo injustiçado, não estava no nível de Jesus, mas estava sendo injustiçado. Então também esse ato desse copeiro traz muita
angústia, né? A gente vê uma situação dessa, como uma pessoa pode agir com tanta ingratidão com alguém que lhe faz o bem. Mas nós somos assim. Olha, tu que está em pé, que não caias. Você pode ter recebido ingratidão de alguém, mas você tem que avaliar o seu coração, que é o que nós devemos fazer nesses dias tão especiais para nós. Aproveitar para avaliar nosso coração e ver também quantas ingratidões nós já fizemos. Não vamos ficar detidos somente nas ingratidões que fazem para nós. O caso de Jesus, não. Jesus não fez ingratidão para ninguém, sofreu por causa dos nossos pecados. Mas o caso de José, sabemos que ele era uma pessoa de bom caráter, mas não era perfeito. Não está detectando aqui na Bíblia nada assim de ruim de José. Porém, ele não era perfeito. Mas claro que, diante das injustiças que fizeram com ele, nós sentimos por qualquer ato de injustiça que foi feito, porque realmente ele estava mostrando o caráter do Senhor. Agora, examine você, eu quero me examinar. Eu estou no nível de José? Você está? Será que ele não fez ingratidão a alguém? Pode ter feito, não é? E quem pode descobrir isso? O Espírito Santo. Então aproveite para examinar a si mesmo e, em vez de estar se detendo nas ingratidões que lhe fizeram, se detenha naquela ingratidão que você fez. Talvez você ainda tenha detectado apenas uma ingratidão e você sofreu muitas ingratidões, mas você vai descobrir, se examinando, uma que você fez com alguém, talvez com seu pai, com a sua mãe, uma ingratidão com o seu cônjuge. Não é melhor a gente se deter e se examinar, como Jesus manda? Examine-se o homem a si mesmo, em vez de se deter nas ingratidões que fizeram para nós? Então, vamos fazer isso, que esse é um tempo de fazer exame de si mesmo, ver o que está no coração e pedir perdão, se arrepender, porque nós não queremos entrar nos templos, quando Deus nos deu a oportunidade de entrar, do mesmo jeito que nós saímos. Olhando as ingratidões que nos fizeram, sem olhar as ingratidões que nós fazemos também. A nossa tendência é sempre olhar que tem trave no olho do irmão. Mas Jesus já falou sobre isso. Que quando nós vemos a trave no olho do irmão, é sinal que nós é que estamos com a trave. Estamos enxergando aquilo que é cisco no olho do irmão e está enxergando como trave. Tira primeiro a trave do teu olho, que você vai ver que no irmão tem apenas um cisco. Então isso é muito importante, porque Jesus é que nos manda fazer isso. Examinar a si mesmo. Então precisamos fazer isso. Vamos considerar também que José foi esquecido pelo copeiro, mas não por Deus. Ele foi esquecido por Deus? Então, cada vez que você for esquecido por alguém, que receber gratidão de alguém, lembre daquele que não lhe esquece. Não se esqueça que ele deixou registrado em Isaías 49:15 e em todas as partes da Bíblia. Tem versículo mostrando dos cuidados dele para conosco. E em Isaías 49:15 ele diz que até uma mãe pode esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas que ele não se esquece de nós. Então, fique centrado nisso aí, fique centrado na palavra do seu Deus para você, do nosso Deus para nós. Não vamos ficar centrados nas coisas ruins que as pessoas nos fazem, mas no bem que Deus nos faz. E aí você passa a sua vida tranquila esperando pelo noivo. O noivo Jesus está voltando. Segunda vinda dele. O que é que nós estamos fazendo? Centrado nas injustiças que nos fazem? Centrado nas críticas que nos fazem? Centrado nas ingratidões que nos fazem? Centrado no nosso Deus. Ele é bom e ele diz que não se esquece de nós. Assim como aconteceu com José, que não ficou centrado nos males que lhe fizeram, mas ficou sempre ligado no seu Deus e foi exaltado, foi abençoado. Assim também nós, naquele grande dia, nós estaremos vendo o Senhor vir com poder e glória sobre as nuvens e nos levando para que algo melhor para nós estarmos centrados do que isso. Fica centrada na promessa, ele vem. Ele vem e acaba todas as ingratidões, todo o sofrimento, tudo isso que estão fazendo com você, tudo que está se passando na sua vida, de bom ou de mal aqui da terra, vai passar.
Agora, o bom mesmo, que nunca vai passar, é naquele grande dia que ele venha buscar a sua igreja, que nós estaremos com ele, e aí não tem mais nada para passar, tudo será eterno. Então, a ingratidão não vai ser para sempre, as bondades das pessoas para conosco não vai ser para sempre, enquanto estivermos aqui nesse corpo. Então, fiquemos centrados no que é de cima, o que é espiritual, isso é duradouro. Nós estamos centrados em coisas materiais, nas atitudes das pessoas conosco. Vamos parar com isso? Vamos estar sempre centrados nas atitudes de Deus para conosco, que é somente maravilha. Isso é que é maravilha, as atitudes de Deus para conosco. A primeira de todas é que Ele deu seu Filho, seu único Filho, para nos salvar. Que atitude, né? Tão maravilhosa. E você e eu deixarmos que as atitudes das pessoas superem as atitudes do Senhor. Olha o que Ele fez conosco. A gente não pode parar para ficar pensando nisso, porque é o tempo que a gente vai ficar pensando, oh meu Deus, olha o que a fulana fez comigo, tanto que eu cuidei dela, fiz tanto por ela, e ela fez isso comigo. O tempo que a gente vai ficar centrado nisso, porque a gente não fica pensando, oh meu Deus, que coisa linda o Senhor fez por mim, enviou o seu único filho. É você? Vamos pensar o que é bom? É isso que a Bíblia manda fazer, pensar o que é bom. Creio que era isso que José ficava pensando. Para ele superar, chegar na posição que ele chegou, é porque na hora dessas ingratidões, desses sofrimentos, ele pensava no que é bom. Ele pensava na promessa que tinha sido feita a Abraão, que tinha sido feita ao seu avô Isaac, ao seu bisavô Abraão, ao seu pai Jacó. Ele pensava nisso, no que era bom. Ninguém vai superar como José superou tudo se não for pensando no que é bom, como Deus nos mandou. Filipenses 4:8, pensar no que é bom. Então, você quer ter José como referencial? Então sabe que ele não tem nada além da palavra do Senhor sobre a vida dele. Tudo que ele superou é porque ele esteve dentro da palavra. Uma promessa feita a um bisavô. E lá se vai ele conservando. Foi para seu pai, foi para o seu avô, bisavô, seu avô, seu pai. E ele pensou, e agora é para mim. Pensou no que é bom. E realmente foi para ele. Ele se tornou o quê? Aquele que defendeu as tribos de Israel que estavam surgindo através dos seus irmãos. Se ele não tivesse pensado que é bom, ele não estaria ali para preservar e abençoar o início de todo Israel. 12 tribos sendo cuidadas por ele, os seus próprios irmãos que lhe injustiçaram. Então vamos aprender cada vez mais com essas lições que Deus tem nos trazido através do livro de Gênesis e de toda a Bíblia. Confesso que eu já estou ficando com saudade do livro de Gênesis. Já estamos no capítulo 40, pertinho do fim. E aí eu estou com saudade, porque não é que toda a Bíblia é importante, vai ter muita coisa para se aprender, mas é porque aqui é o princípio. É a origem de tudo. É tão lindo, não é? Mas a gente vai gostar quando chegar em Êxodo, e a gente vai sempre lembrar, olha isso aqui, ó, por causa daquilo ali de Gênesis. Olha essa situação, tá lembrando de Gênesis? A gente nunca vai poder esquecer de Gênesis. Cada assunto, cada livro da Bíblia que a gente for ler, que nós estivermos lendo, nós vamos estar sempre lembrando de situações que nós aprendemos através do livro de Gênesis. Então, bem-aventurados somos nós, né? Que estamos meditando na palavra. E tenha certeza que nós não seremos mais as mesmas. A partir de agora somos pessoas diferentes. Os templos estão para se abrir as portas. E quando nós entrarmos, diferença nós vamos fazer. Com certeza. Então, só me resta dizer, eu amo vocês. Com certeza o Senhor nos ama muito mais, não é? O Senhor nos ama muito mais. E um beijo, que eu digo, um beijo no coração. Com certeza o Espírito Santo vai